gente! Aqui é a Lib e eu tô chegando aqui no Céu do Mar, que é a igreja do Santo Daime aqui no Joá, Rio de Janeiro, pra quem não sabe. E hoje vai ser o culto, culto de passagem do Mestre Irineu, que foi o fundador da igreja do Santo Daime aqui no Brasil. Fundador, enfim, da vida, né? Então, gente, hoje não é o mesmo dia da filmagem que vocês acabaram de ver. Aquele dia foi o dia 7 de julho desse mês e hoje é o dia 15 de julho de 2016 e eu não completei o vídeo porque eu me metia num trabalho que eu nem sabia que eu poderia aguentar. Então, no dia 6/7 foi o bailado. Eu participei do bailado, onde o culto começa... O culto não, eles chamam de trabalho. Começam às 7h15 e termina às 4 horas da manhã. Sim, eu participei, eu fiquei todo esse tempo lá no culto, no trabalho. E eles ficam o tempo todo em pé, dançando de um lado para o outro e cantando os hinos do inário. É um trabalho muito intenso. Você tem que estar ali alicerçado, focado e querer aquela expansão. No meu caso, no mesmo dia eu tinha feito a trilha do Bico do Papagaio. Então assim, eu estava exausta fisicamente. Eu pensei que fosse o trabalho de concentração, que no caso é o que vai acontecer hoje, que eu já tô arrumada aqui, linda, pra ir. No trabalho de concentração, todo mundo fica sentadinho, há momentos que você fica em pé e tal, rezando, cantando, mas na metade assim do trabalho você fica sentado, se ligando à força. E ali pensando, introspectivo, pensando na sua vida e expandindo a sua mente. Já no bailado você fica o tempo todo em pé, né? Todas essas horas, essas 8 horas você fica em pé, dançando e cantando o tempo inteiro, sob o efeito do Daime. Então, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do que foi lá, que eu não sabia se poderia filmar, né? Eu nem falei com eles, na verdade. Foi tipo meio disguised, foi meio no escondidinho. Mas rolou. E dá uma olhadinha aí. A doutrina do Santo Daime começou por um seringueiro chamado Raimundo Irineu Serra, que é conhecido como Mestre Irineu, na década de 10, na floresta amazônica. Foi ele que desenvolveu a doutrina de cunho cristão com o uso da bebida ayahuasca, que também é chamado de vinho das almas. Essa bebida tem um uso bastante difundido pelos povos indígenas na Amazônia. E ela tem propriedades etógenas, ou seja, ela tem a função de expandir sua mente. Todo mundo fala que é um estado alterado de consciência, que você fica doidão. Não. Eu não considero como um estado alterado de consciência, é mais uma expansão mesmo da sua consciência. E se você ainda acha que o Daime, as pessoas tomam um Daime pra ficar doidão, e você quer fazer isso, entrar nessa experiência, boa sorte nessa jornada pra você. Porque não é brincadeira não, gente. Quando a força vem, a força é forte. E se você não tiver alicerçado ali com foco, com o objetivo correto, não vai ser tão legal assim pra você. Provavelmente o processo de purificação vai ser assim, tremendo. E o processo de purificação acontece se você estiver impuro ou com alguma coisa ruim em você. O Daime, ele te purifica, ele põe tudo pra fora. Para participar do trabalho, você tem que passar por uma preparação.
São 3 dias sem carne, sem sexo, sem drogas, sem álcool. Dessa forma, a sua experiência vai ser muito mais tranquila, você vai aprender muito mais e o seu contato com a divindade que existe dentro da gente vai ser muito maior e muito mais proveitoso. Segundo o mestre Ireneu, ele recebeu essa doutrina através de uma aparição de Nossa Senhora da Conceição em uma das vezes, as primeiras vezes que ele tomou essa bebida. Toda a cerimônia é repleta de hinos, os chamados hinos do mestre. São cânticos que estão sempre trazendo à tona ensinamentos cristãos e uma nova leitura de todo esse conhecimento na visão do Daime, a fim de afirmar os valores de amor, caridade e fraternidade humana. Reza a tradição que a ayahuasca é uma bebida cerimonial milenar que vem desde os Oyomaras até os Incas. Ayahuasca era o nome de um sábio sacerdote, príncipe do Império Inca. Com a conquista espanhola, o seu irmão Atahualpa, espero estar falando certo, se rendeu aos invasores. No entanto, a ayahuasca fugiu da cidade inca por caminhos secretos para a Amazônia. E onde ele foi parar? No Acre, gente. Todo mundo fica falando do Acre como se não existisse, é o estado mais esquecido do Brasil. Mas, gente, eu garanto que tem muita coisa escondida naquele lugar. Porque, olha só, eles fugiram para lá. Os índios nativos da floresta amazônica já tinham conhecimento da ayahuasca. Mas foram os incas que conscientizaram os índios sobre os poderes da bebida. Hoje em dia existem várias tribos ali na fronteira do Peru que praticam o culto da ayahuasca. Muita gente faz viagem para lá com esse mesmo objetivo que eu tava falando, de ficar doidão, e muita gente se dá mal, se sente super mal. Então, gente, não faça isso. Por favor, vamos se conscientizar e respeitar a religião dos outros. O que eu posso dizer por experiência própria é que é uma viagem pra dentro de você. Gente, é muito sensacional. Há uma expansão absurda de consciência, coisa que eu nunca tinha entendido. Me veio assim, estalo. Caramba, não acredito que isso tem a ver com isso, que aconteceu por causa daquilo, porque se isso não tivesse acontecido, aquilo não teria acontecido. É assim, é muito doido, assim, mas no mega sentido bom. Você se conecta com a natureza, com a floresta, com o universo, num nível que você nunca jamais poderia imaginar. As minhas primeiras vezes lá, a primeira vez que eu fui foi em 2011, a segunda vez em 2012, agora a terceira vez foi no dia 6/7, e agora a quarta vez vai ser hoje, dia 15, e as minhas 2 primeiras vezes, eu vou te falar que foi muito intenso. Minha alimentação não era vegana, não era vegetariana, eu tava muito perdida na vida, ainda querendo me achar, tava trabalhando muito, não tava regular com o exercício, minha cabeça não tava boa, eu não tava num lugar legal, tava bebendo muito também, abusando de muita coisa, e a purificação foi absurda. A primeira vez eu tava assim, eu até aguentei melhor que a segunda vez, mas eu falei, caramba, que é isso? O que tá acontecendo comigo? Tipo, vomitei umas 2 vezes, né? A purificação, né? Purificar, Lívia. Mas a segunda vez eu não tava nem aguentando meu corpo em pé. Em pé, assim, eu tava sentada, mas eu não tava aguentando ficar encostada no encosto. Tava, assim, jogando meu corpo porque a força tava muito forte. Eu assumo que nessas primeiras vezes eu não estava preparada pra sentir a força. O tamanho da força que esse trabalho proporciona você sentir. Mas dessa última vez foi muito mais tranquila, eu já estava sintonizada com a força. A gente já se conhecia, já era amiga. Cheguei, e aí, tudo bom? E aí, Lívia, saudade de você, ainda bem que você veio. Foi assim, foi muito magia, e as pessoas são muito da paz, me acolheram com braços mega abertos.
E apesar de eu ter sofrido por causa do cansaço, porque eu tinha feito uma trilha relativamente pesada e ficado o dia inteiro fora e ido correndo direto pra lá, eu sobrevivi. Quando eu descobri que era bailado, gente, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Socorro! E eu mando mensagem pra um amigo meu, caramba, é bailado! O que eu faço? Posso ir embora? Porque depois que você entra no culto, começa a participar, você não pode sair. Primeiro porque você vai estar sob o efeito da ayahuasca e eles não querem se responsabilizar qualquer coisa que aconteça. Não é que você vai sair correndo loucão, lá, tomei ayahuasca. Não, é porque realmente há uma mudança, né, no seu corpo, na sua consciência, no seu estado normal. E se você se comprometeu ali a ficar, você tem que ficar. E aí eu falei, não, eu vou ficar, eu não vou sair no intervalo, eu vou ficar. E aí eu completei e eu me senti assim a mais guerreira de todas e foi muito bom. Se eu não tivesse ficado, eu não teria tido o nível de insights, a expansão de consciência que rolou. É sem igual, foi sem igual. E o meu nível de gratidão tá no auge, porque foi muito bom. Eu mergulhei em mim, conheci mais os cantinhos da Liv e tô muito feliz. E agora já tá na minha hora de ir pro trabalho, porque eu quero chegar um pouquinho antes. Abre a mente, gente. Acredita que tem muita coisa ainda pra gente conhecer nesse mundo. Better believe. Fica na paz.